Olá, colegas. O meu nome é Mário Santos, sou médico de família e trabalho no Centro de Saúde de Cascais, na Unidade de Saúde Familiar Marginal. Venho falar-vos sobre técnicas que permitam a comunicação adequada com o doente, seus familiares e outros profissionais de saúde, no âmbito do curso de Ética, Deontologia e Comunicação Médica. Os objetivos educacionais para esta sessão são os seguintes: compreender a consulta dentro de um sistema e como um processo, conhecer a cartografia do ciclo de cuidados como nós a entendemos atualmente, compreender o paciente e o médico na consulta como um encontro de valores, crenças e atitudes, rever conhecimentos sobre comunicação em medicina e técnicas de entrevista clínica e, por fim, conhecer algumas técnicas para comunicar com os familiares e outros profissionais de saúde. A consulta pode ser considerada um sistema complexo, com entradas, interações e transformações internas, saídas e efeitos, com impactos. Sob esta perspectiva, podemos estudar aspectos e indicadores de estrutura, de processo e de resultado. Os aspectos relacionados com estrutura dizem respeito, por exemplo, a elementos arquitetónicos, mobiliário, disposição das cadeiras e do computador, ou as regras de marcação de consulta. Os aspectos relacionados com o processo podem incidir sobre a comunicação médico-doente e as estratégias de condução da consulta. Os aspectos e indicadores de resultados, por fim, são associados aos critérios de sucesso e podem ser vistos de duas perspectivas, a do médico e a do paciente. Neste slide, podemos ver que a consulta também pode ser analisada enquanto processo histórico, com antecedentes, princípio, meio e fim e consequências. Cada consulta tem os seus próprios determinantes. Tem entradas, tem um agora presente, que é a consulta propriamente dita, e tem consequências, que podem ser imediatas, a médio e a longo prazo. Por sua vez, as consequências de uma consulta podem passar a constituir antecedentes e determinantes de próximas consultas. Apresento-vos neste ecrã uma cartografia de ciclo de cuidados, como nós o compreendemos atualmente, da autoria de Pendleton. O mundo do paciente está relativamente bem compreendido. Tem sido investigado com significativo detalhe. Por um lado, os antecedentes do lado do paciente tendem a ter um enfoque no problema pelo qual o paciente pediu ajuda e as razões que o levaram a pedir ajuda naquela altura. Estas razões incluem a sua compreensão sobre a natureza do problema, o seu significado e as expectativas que tem sobre aquilo que o médico pode ser capaz de oferecer, frequentemente baseado em experiências prévias. Todos estes fatores são influenciados pelo background cultural e educacional do paciente, nomeadamente os seus valores, crenças e atitudes. Os médicos são igualmente influenciados por alguns fatores gerais, incluindo aspectos culturais, profissionais e pessoais. Fatores culturais incluem as expectativas que a sociedade tem sobre os próprios médicos. Também existem aspectos pessoais que variam com a organização onde o médico exerce a sua prática e as relações dentro da organização, bem como aspectos relacionados com o seu ambiente familiar e a sua saúde. Tal como os pacientes, os médicos trazem para a consulta um conjunto de crenças, valores morais e atitudes que resultaram da sua educação, da sua cultura e experiência. Estes padrões de pensamento influenciarão naturalmente a consulta e é também por isso que a consulta é um momento único e irrepetível. Nesta perspectiva, é natural e compreensível que na interação entre paciente e médico possam ocorrer situações que levam a dilemas ou mesmo a problemas éticos. Vou de seguida debruçar-me sobre alguns aspectos que permitem compreender um pouco melhor a perspectiva do médico no ciclo de cuidados. Vou dar agora exemplos simples que ilustram as crenças que podem determinar algumas atitudes dos médicos. Então, se eu acreditar que o meu colega, se eu acreditar que o meu trabalho consiste em diagnosticar doenças graves, então mais provavelmente não levo tanto em consideração as ideias e preocupações dos pacientes. Se eu acreditar que o melhor para os pacientes que têm doenças graves é protegê-los da verdade, então irei reter ou omitir informação. Se eu acreditar que o aconselhamento não solicitado dos estilos de vida saudáveis é uma intrusão à liberdade individual,
então não o farei frequentemente, naturalmente. Por fim, se eu acreditar na total santidade da vida humana, então terei dificuldade em ter uma posição mais neutra relativamente ao aborto ou à eutanásia. Como já referi, tal como os pacientes, os médicos trazem para a consulta um conjunto de crenças, valores, morais e atitudes que resultaram da sua educação, cultura e experiência. Estes padrões de pensamento influenciarão a forma como consultamos os nossos pacientes. Por isso é importante que desenvolvamos algum autoconhecimento sobre os nossos valores, crenças e atitudes, e por isso seguem algumas perguntas que nos podem fazer refletir. Quais são os meus valores? As minhas crenças? As minhas atitudes? Como influenciam o conteúdo da consulta? Como afetam os sentimentos que têm pelos pacientes? Consigo justificar as minhas atitudes para com os meus colegas e comigo próprio? A minha atitude é de aceitação ou costumo contra-argumentar os pontos de vista e as crenças dos pacientes? A autoestima, embora pouco analisada na compreensão do médico, nomeadamente na consulta, é outro aspecto importante para entendermos os fatores que influenciam a pessoa no papel de profissional de saúde. Deixo neste ecrã algumas perguntas que nos podem ajudar a pensar sobre o assunto. Qual é o meu estatuto enquanto médico? Como é importante? Faço consulta de forma a aumentar a minha autoestima? Ou isso não é um aspecto importante para mim? De que forma o estatuto médico é motivador para a minha prática? Todos gostamos que gostem de nós, no entanto, querer ser gostado pelos pacientes pode ser perigoso. Quanto importante é para mim ter a aprovação dos meus colegas, amigos e pacientes? Como mantenho o respeito por mim próprio quando lido com os pacientes? Como desenvolvo a minha autoconfiança? Outro aspecto que nos ajuda a compreender o médico é o seu estilo de comunicação. Uma abordagem para pensar sobre a forma como os médicos comunicam com os pacientes é considerar as agendas tanto da parte dos médicos como dos pacientes. Esta figura mostra o espectro possível do comportamento comunicacional do médico para com os pacientes. O lado direito da figura é ocupado praticamente por toda a agenda do médico, onde apenas os problemas, isto é, as queixas do paciente, vêm do paciente. Quando o estilo do médico se move para a esquerda, mais e mais agenda do paciente é considerada por parte do médico. Vou agora debruçar-me sobre alguns aspectos que permitem compreender um pouco melhor a perspectiva do paciente no ciclo de cuidados. As razões que levam o paciente à consulta são determinadas em grande parte pelas suas crenças. Ora, a credibilidade de qualquer diagnóstico e a probabilidade de um maior compromisso a um aconselhamento é influenciado pelas crenças do paciente. Comecemos por compreender, então, o paciente tendo em conta as crenças na saúde. Uma das descrições mais amplamente validadas nas crenças dos pacientes acerca da sua saúde é o modelo de crenças na saúde. Este modelo descreve 5 elementos de crenças do paciente. As pessoas têm um interesse muito variável sobre a sua saúde e sobre a motivação para cuidar delas próprias. Portanto, têm uma motivação diferente para a saúde. Em relação a um determinado problema, a percepção de risco individual é variável, isto é, tem uma vulnerabilidade percebida diferente. A percepção individual das consequências de contrair um determinado problema de saúde também é variável, isto é, gravidade percebida. As pessoas ponderam as vantagens e as desvantagens de tomar determinada ação. Por exemplo, tratar versus não tratar, isto respeita aos benefícios e custos percebidos. Não existem crenças para todos os problemas, elas são desencadeadas por determinados fatores. Por exemplo, um programa de TV, um artigo de revista que se lê, são desencadeantes de ação. Ora, se o médico não identificar a crença pré-existente, a eficácia da consulta pode ficar reduzida. Uma consulta não congruente com as crenças do paciente tem maior probabilidade de não adesão ao aconselhamento e plano prescrito do médico. Outro modelo que nos permite compreender o comportamento do paciente na consulta é o modelo de locus de controle de saúde. A teoria de locus de controle de Ruther avalia a atribuição da responsabilidade que fazemos ao que acontece na nossa vida, a fatores internos ou externos.
O indivíduo que acredita que o seu destino está nas suas mãos tem um locus de controle interno. Estas pessoas têm tendência para cuidarem delas próprias, solicitarem informação ao médico, tomarem a medicação de forma adequada ou mesmo manterem uma dieta. Por sua vez, o indivíduo que acredita que os fatores externos controlam o seu destino, por exemplo, uma pessoa a quem é reconhecido poder, tem um locus de controle externo. Estas pessoas podem ter mais dificuldade em ser proativas para cuidar da sua saúde. Atualmente, o conhecimento que existe sobre a compreensão do paciente permite-nos fazer algumas afirmações que, apesar de parecerem óbvias, devem estar sempre presentes quando consultamos cada paciente. As mesmas palavras têm frequentemente significados diferentes para pessoas distintas. O jargão médico é muitas vezes confuso e assusta os pacientes. Os pacientes são pessoas e são todos diferentes. O que resulta para um paciente pode não resultar para o outro. E o que é mais importante para o paciente é aquilo que o preocupa. Seguem ainda mais algumas verdades fundamentais para relembrar quando estiverem perante um paciente na consulta. O paciente está mais assustado do que o médico. O paciente pensa que o problema de saúde é mais grave do que o médico. A dolência, isto é, o sofrimento, pode ser assustadora, mas compreender o que se passa ajuda. Isto aplica-se tanto ao paciente como ao médico. E a colheita da história clínica é um método de controle sobre o que o paciente verbaliza. Por fim, para compreendermos esta parte mais teórica da compreensão do paciente, deixo-vos aqui os modelos populares sugeridos por Hellman sobre os problemas de saúde, que são baseados no desejo do paciente responder a 6 perguntas relativamente a um problema particular. E estas perguntas são: o que é que aconteceu? Porquê que aconteceu? Porque me aconteceu a mim? Porquê agora? O que é que eu devo fazer sobre isto? Devo ir ao médico? É grave? Tem tratamento? Como referi logo de início, a consulta pode também ser analisada enquanto processo histórico com antecedentes, princípio, meio e fim e consequências. Nesta perspectiva, apresento de seguida uma visualização da consulta, tendo em conta alguns aspectos que antecedem a consulta, se passam na consulta propriamente dita e podem ser as consequências imediatas da consulta. Vamos ver então a visualização das expectativas que o paciente tem para a consulta. Vamos ver agora quais são as expectativas do paciente para a consulta. Como é a primeira consulta com a médica, vamos agora visualizar quais as expectativas do paciente para o médico. Neste ecrã, podem ver os dados clínicos registados no processo clínico do paciente a que a médica teve acesso antes da consulta. Agora vamos visualizar as expectativas da médica para a consulta, tendo em conta a informação que leu no registro. Peço agora que reparem nos seguintes aspectos da consulta que vão visualizar. Vamos ver então a visualização das expectativas que o paciente tem para a consulta. Como é a primeira consulta com a médica, vamos agora visualizar quais são as expectativas do paciente para o médico. Neste ecrã, podem visualizar os dados clínicos registados no processo clínico do paciente a que a médica teve acesso antes da consulta. Agora, vamos visualizar as expectativas da médica para a consulta, tendo em conta a informação que leu do registro clínico. Peço agora que reparem nos seguintes aspectos da consulta que vão visualizar e ainda estes. Vamos agora visualizar os resultados imediatos da consulta. Agora, mais resultados imediatos na perspectiva do paciente quanto à satisfação. Os resultados imediatos na perspectiva do paciente quanto ao compromisso do plano. E agora os resultados imediatos na perspectiva da médica quanto à satisfação da consulta. Destaco os seguintes aspectos da consulta
e entrevistas enquanto processo histórico. O paciente não ter bem presente o plano, nomeadamente o aconselhamento em saúde que a médica forneceu, a sugestão da médica de vir à próxima consulta com a mãe para ter conhecimento sobre o estado de saúde dela e a médica não se ter pronunciado sobre a avaliação e prescrição do Dr. Jorge, como foi solicitado pelo paciente. Sobre o primeiro ponto, o paciente não ter bem presente o plano, nomeadamente o aconselhamento em saúde que a médica forneceu, estamos todos de acordo que perguntar apenas se ficou alguma dúvida ou se compreendeu não dá oportunidade ao paciente de se expressar. Este pode dizer que compreendeu por achar ter compreendido, por ter vergonha ou medo de errar. O método Teach-Back, também chamado método Show Me, é um método de confirmação da comunicação, utilizado pelos profissionais de saúde para confirmar se os pacientes ou cuidadores compreenderam sobre o que está a ser informado. Se um paciente compreendeu, ele é capaz de repetir a informação corretamente. Por que usar este método? Porque metade da informação transmitida durante a consulta é percebida incorretamente e a comunicação eficaz aumenta a adesão à terapêutica. Quando deve ser usado? Bem, sempre que se explicam conceitos importantes ao utente, como medicação, recomendações, plano de tratamentos, opções de tratamentos, novos diagnósticos, alterações de comportamento e utilização de dispositivos. Exemplos de frases que podem ser utilizadas de forma a não criar desconforto ao paciente, colocando o ónus da dificuldade de entendimento no médico. Para ter a certeza que estamos em sintonia, pode dizer-me pelas suas palavras o que lhe disse? Quero ter a certeza que me fiz entender. Pode dizer-me pelas suas palavras o que acabei de lhe dizer? Vamos nos debruçar agora no ponto 2, sobre a sugestão da médica de vir à próxima consulta com a mãe para ter conhecimento sobre o estado de saúde dela. Ora, muitos médicos, muitas vezes, também têm de comunicar com os familiares dos pacientes. E mesmo se não os contactarmos presencialmente, temos conhecimento pelo paciente da sua existência e das suas opiniões que podem influenciar as opiniões e crenças do paciente. É útil olhar para alguns aspectos que devemos ter em atenção quando lidamos com os familiares do paciente. No ecrã seguinte, podemos ver como a família pode ajudar no diagnóstico, no tratamento e nos cuidados ao paciente. Fornece apoio emocional e social e prático, fornece compreensão sobre as crenças da dolência e tratamento, ajuda a ultrapassar os problemas de compliance, fornece informação sobre história familiar de doenças, ultrapassa dificuldades que surgem dos segredos e antecipa e lida com problemas que podem afetar outros familiares. Outro aspecto que é importante rever é o modo como o familiar do paciente pode abordar o médico. Então podemos antever as seguintes situações. Um familiar contacta o médico sem o conhecimento do paciente, presencialmente ou por telefone. O paciente pode entrar no consultório acompanhado de um familiar sem combinação prévia. Um familiar aguarda na sala de espera no final da consulta ou durante a visita e pede para falar com o médico. O paciente pode expressar o desejo de se acompanhar de familiares na próxima consulta e o médico pode mostrar interesse em que o paciente se faça acompanhar de um ou mais familiares, podendo aqui ocorrer uma entrevista familiar. Perante alguém que se apresenta como familiar de um paciente seu, como responderia a estas questões? Como sei se esta pessoa é um familiar do paciente? Como posso saber o que este familiar já sabe? Há alguma informação que não deve ser dada por telefone? Há alguma coisa que posso dizer a este familiar e não ao paciente e vice-versa? Também a resposta dos familiares à doença a um elemento da família é diferente. Cada elemento da família lida e ajusta-se de forma diferente. Uns dão apoio prático, outros apoio emocional, outros distanciam-se, enquanto há famílias que fazem uma vigília de 24 horas. Os familiares podem abordar diferentes membros da família de saúde, da equipa de saúde, para informação e especialmente os médicos jovens.
Os familiares podem recorrer a diferentes médicos à procura da verdade ou de uma palavra de esperança. E um familiar pode tentar limitar a informação aos outros, incluindo ao próprio paciente, alegando que seria mais doloroso saber a verdade. Apresento agora neste ecrã algumas orientações para lidar com os familiares do paciente. Reconheça o apoio dado pela família. Fale com os familiares e dê-lhes tempo para colocarem questões ou preocupações. Quando possível, procure um espaço onde possam falar a sós. Não fale nos corredores nem nas enfermarias, onde outros pacientes ou familiares destes podem estar a ouvir. Antes de dar informação aos familiares, informe primeiro o paciente e avalie se este permite que informe outras pessoas. Escreva no processo clínico uma nota sobre as informações relevantes que discutiu com os familiares para que os seus colegas tenham conhecimento. Regra geral, a não esquecer, o paciente decide qual informação que pode ser dada a outros. Na dúvida, diga aos familiares para falarem com o paciente se não se sentir à vontade para os informar de algum assunto, como aconteceu na consulta. Agora vamos fazer aqui um exercício sobre se o médico obedeceu aos princípios éticos, autonomia, beneficência, não maleficência, justiça. Bem, parece-me que, relativamente à autonomia, o paciente agiu intencionalmente com o entendimento do que se estava a passar consigo e aparentemente sem influências nem qualquer controle que tivesse determinado as suas ações. A médica agiu no benefício do paciente, não mostrou uma atitude paternalista no sentido de persuadir o paciente a tomar decisões sobre a sua própria saúde. E, da mesma forma, a médica não evidenciou qualquer má prática que prejudicasse a saúde do paciente ou qualquer ação que aumentasse a sua dependência de saúde ou que o rotulasse como doente. E, por fim, a médica não pôs em causa a distribuição justa dos benefícios e recursos. Por isso, parece-nos que a consulta obedeceu aos critérios de uma boa prática ética. Relativamente ao último ponto sobre a médica não se ter pronunciado sobre a avaliação e prescrição do Dr. Jorge, como foi solicitado pelo paciente, deixo-vos o Regulamento de Deontologia Médica no seu artigo 109 sobre os conflitos ou diferenças de opinião e que nos diz o seguinte: um médico não deve criticar perante o doente ou terceiros a decisão de outro médico relativamente a um paciente. Se um médico considera que o diagnóstico, tratamento ou qualquer decisão técnica de um colega é incorreta, tem a obrigação de lhe dar a conhecer diretamente a sua opinião. Os conflitos ou as diferenças de opinião relativos à conduta entre médicos que não possam ser resolvidos consensualmente devem ser comunicados à Ordem dos Médicos. E os deveres consagrados neste artigo subordinam-se sempre às necessidades de salvaguardar a vida e a saúde do doente.